É isso aí, estamos de volta com Poltrona Virtual. Devido isso aqui no meu sustento, a frequência ela não é assim muito boa. Mas eu prometo, a partir de hoje, eu prometo que a gente vai tentar pelo menos por um vídeo por semana. Não falando só de cinema, falando de seriado, falando de séries, falando de quadrinhos, falando de livros, falando do que vier a ser notícia. Ok? E tá de volta para falar do que, meu Deus do céu? Liga da Justiça, exatamente. Você que, assim como eu, assistia pra cacete Super Amigos. Enquanto isso, na Sala da Justiça, Liga da Justiça está nos cinemas, que é o sonho de qualquer cara que é fã, que é nerd, que é fã de cinema. Não precisa nem ser muito nerd, é fã de cinema. Todos sabemos que Liga da Justiça teve inúmeros problemas, inúmeros. Pré-produção, pós-produção, refilmagens, caramba, quatro. Inclusive uma tristeza, porque o Zack Snyder, aconteceu um acidente na família Zack Snyder, que era o diretor da Liga da Justiça, e o Joss Whedon precisou ser chamado para substituir o Zack Snyder. Eu não vi muitos dedos do Joss Whedon no Liga da Justiça, a não ser a introdução com o Superman, e um pouco daquelas piadas que deixou o Batman um pouco fanfarrão. Caso contrário, eu acho que o Liga da Justiça pode ser o último, mas tem muito do Zack Snyder. Então vamos falar lá dos pontos fortes. Eu gostei do filme, eu saí feliz do cinema, eu me diverti no filme. As 2 horas do filme, que eram para ser na verdade 2 horas e 40 e foi cortado, virou 2 horas, me entreteram, me deixaram feliz. Passou como se fossem 20 minutos. Eu não sei se porque a ameaça, o inimigo, ela foi resolvida muito rapidamente, ela foi resolvida de uma forma muito fácil, ou se realmente aquilo me entreteu, mas eu acho que aquilo realmente me entreteu, o filme realmente me entreteu, eu gostei de Liga da Justiça. Mas o ponto forte é o seguinte, Liga da Justiça, a DC é icônica. Você não precisa de muito esforço para apresentar os personagens. Embora a Mulher Maravilha já tenha tido um filme solo, que é um dos filmes mais bacanas da DC, o Superman com o Homem de Aço já tenha tido um filme solo, que é razoável, eu gostei, mas a galera não gosta, e o Batman vs Superman é icônico, todo mundo conhece, né? Antes da Marvel no cinema, por exemplo, poucos tinham ouvido falar, por exemplo, da iniciativa Vingadores, da S.H.I.E.L.D. Não, Liga da Justiça, todo mundo sabia o que era, nem que seja pelos Super Amigos ou pelas coisas, pelo desenho Liga da Justiça ou Liga da Justiça Sem Limites, todo mundo conhece a Liga da Justiça. Você pode não saber a formação, quais foram as formações. Teve um Lanterna, tem o Cyborg, tem o Ajax, né, que é o Marciano. Mas você tem familiaridade, lhe soa familiar a Liga da Justiça, lhe soa familiar os personagens. As pessoas falaram, mas o Cyborg ele não teve uma apresentação, o Aquaman não teve apresentação e o Flash também. Filmes solos que eu falo, diferente como a Marvel fez. Mas não precisa. Todo mundo conhece. Quem não sabe que o Barry Allen é o homem mais rápido do mundo? Tá aí o seriado. Se você não assiste o seriado, você já teve contato alguma vez com o Flash. É impossível você não conhecer o Flash. É muito mais fácil você conhecer o Flash do que você conhecer o Mercúrio, não é? O Aquaman, por exemplo. Quem não conhece o Aquaman daquela roupa laranja do tempo dos Super Amigos? Não é? O Aquaman é conhecido também. Tipo, até zoa, mas só serve para falar com peixes, que não é bem isso, mas tudo bem, que poder o Aquaman tem, mas tudo bem, você conhece o Aquaman. Você conhece o Aquaman e pode não conhecer o Namor. Entendeu? O peso que a DC tem. Mesma coisa com o Cyborg. Sabe? Você pode até não saber como que se originou, como o Cyborg chegou naquele ponto, meio homem, meio máquina, mas ele soa familiar. Então, para mim, isso é um ponto forte do filme. Isso é muito legal. A Mulher Maravilha é para o universo DC o que o Homem de Ferro é para o universo Marvel. Não tem. Robert Downey Jr. é o Tony Stark, é o Homem de Ferro. Gal Gadot é a Diana, é a Mulher Maravilha. Não tem. Quem vai ser o carro-chefe, e já é o carro-chefe da DC, é a Mulher Maravilha. Uma ótima apresentação. O filme da Mulher Maravilha foi sensacional. Eu curti pra caramba, tem alguns pontos fracos que eu acho que, tudo bem, inimigo meio fraco, essas coisas todas, mas isso não vem ao caso. Mulher Maravilha é bacana.
Mulher Maravilha é bacana, a personagem é bacana, a Gal Gadot é extremamente carismática, ela encarnou Mulher Maravilha, aquela cena da Liga da Justiça, do assalto, é espetacular. O Flash também é um personagem que encaixou certinho, o timing das piadas certa, aquela coisa meninão, a galera falando, ele é covarde, ele é não sei o que, o Flash nunca assim, dane-se, velho, o Flash funcionou no filme. Essa coisa dele falar assim, eu tô com medo. Porra, foi um moleque que tomou um raio na cabeça, velho, e saiu correndo aí. Sabe, lógico, cara, ele falou, no filme tá muito bem justificado isso, ele falou, eu tô com medo porque até hoje eu só corri e empurrei. E aquela... outro ponto forte, cara, é o Superman. Aí a gente vê o dedo do Idol perfeitamente. Aquela introdução dele, trazendo ele para próximo dos civis, ele dando um depoimento, falando, embora o bigode tenha sido apagado do Henry Cavill, tenha sido apagado digitalmente, ficou assim, mas funcionou, cara, aquilo é muito legal, sabe? O Superman é exatamente isso, o que a galera quer ver, a galera quer ter aquela referência do Superman escoteiro, sabe? Do Superman Esperança, que é uma coisa que tem pouca coisa, eu acho que agora eles acertaram, porque assim, se você pega o Homem de Aço, que foi o primeiro filme da DC, esse Superman aqui é um Superman ameaça. O Superman nunca foi ameaça. Sabe, ele é um alienígena, ele é o caramba fora, ele é uma ameaça, aqui ele tá super depressivo, caramba fora, deprimido, caramba fora, tá. E a Warner, ela fortalece, embora eu tenha gostado também, ela fortalece que o Superman é uma ameaça no Batman vs Superman. Então eu acho que esse foi o principal erro. O Superman não, o Superman ele se preocupa com civis, ele não mata, herói não mata, né? Então, essa coisa que fez com que o universo da DC no cinema desse aquela encolhida. Esse Superman do Liga da Justiça é o Superman que a gente quer ver, é o Superman que está preocupado com civis, é o Superman que fala, segura as pontas aí que eu vou salvar o pessoal, depois eu volto, sabe? Então eu acho que agora sim, agora eles tomaram um rumo certo pro Superman. Agora eu acho que caberia o Homem de Aço 2 para reapresentar o seguinte, para mostrar esse novo Superman que está chegando no universo DC. Então isso é muito legal, isso funcionou. Uma coisa que me incomodou também um pouco no caso do Superman é que o Superman foi mostrado como ameaça e sem explicação nenhuma ele passou a ser esperança, sabe? O mundo está em luto por causa do Superman e o Batman é meio pesado com isso, mas o Superman funciona. O Superman se mostrou quão fodão ele é. Aquela cena que o Flash está correndo, cara, e ele percebe que o Superman tá conseguindo acompanhá-lo. Cara, aquilo é sensacional, velho. Pra mim é a melhor cena do filme. E aquele olho desesperado do Flash, putz, velho, aquilo é, fantástico, cara. Aquilo é sensacional. Caramba, velho. Pô, sabe, é exatamente esse o espírito, cara. É esse espírito. Isso que tem que ser mostrado pro público em geral. Quão poderoso é o Superman. Sabe, todo mundo sabe que o Superman é poderoso, mas isso tem que ser mostrado. Isso foi mostrado de uma forma espetacular. Duas formas espetaculares. Olha o spoiler aí. Spoiler, spoiler, spoiler. Quando salva aqueles pequenos civis que são a representação dos civis, a representação da raça humana, que eu acho que é justificado, porque a Warner destruiu Metrópolis, então eles tiraram o pé. E o Flash salva 4 civis lá, empurrando a caminhonete, e de repente ele olha pro lado, cara, passa o Superman com... Cara, tá passando com um prédio inteiro, velho. Sabe? Tá passando com um prédio inteiro. Aquilo mostra poder, aquilo mostra força, cara. Entendeu? E aquela cara que o Superman faz também na hora que vê o Lobo da Steppe, tipo... Puf, 3 murros. Então, isso é legal. Entendeu? Isso é legal porque, assim... Isso de alguma forma, embora citado e não mostrado, isso de alguma forma mostra o porquê o Darkseid tem que vir pro planeta Terra. Fala, não tem como enfrentar aqueles caras, tem que ser eu, cara. Então vamos para os famigerados pontos fracos. Claro, o filme tem muitos pontos fracos. Um deles é não mostrar Atlantis, cara. Né? Não mostrar Atlântida, ou Atlantis, como você queira. Tá muito legal ver o Aquaman nadar, cara. Tá muito legal do jeito que ele nada, aquela velocidade, aquela coisa impressionante. As cenas submarinas estão espetaculares, estão muito bem resolvidas, cara. Sabe? Tá bom que o CGI lá da bolha, foi uma solução muito legal para eles conseguirem conversar,
Mas a Mera foi... O figurino tá sensacional, cara. E tem 20 segundos de fala. Meu, coloca, velho. Coloca lá, meu. Mostra pro público que aquilo lá tem futuro, cara. Não é assim que se faz, entendeu? Mas também é inteligente não mostrar que a caixa materna estava dentro de Atlantis, estava na periferia, estava guardada da mesma forma com que estava guardada na Ilha das Amazonas. Então isso é muito legal, cara. Isso foi inteligente. Uma outra coisa, meu, é o vilão. Tá certo que ninguém conhece muito bem o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe é um vilão secundário da DC. Ele é sobrinho do Darkseid, ok? Ele é sobrinho do Darkseid. Mas eu acho completamente plausível o cara falar o seguinte, ó, vai lá e resolve o Pasteur. Não conseguiu resolver? Tá certo, cara, não conseguiu resolver porque precisa de alguém mais forte, eu vou lá e faço a bagaça. Eu desço lá. Eu acho que esse foi um gancho muito legal. Mas o vilão em CGI, não que tenha me incomodado, eu achei que é até bacana, mas as motivações do vilão, a gente não sabe muito bem porque ele quer reunir as caixas maternas. A gente sabe que as caixas maternas, que o filme mostra que as caixas maternas são extremamente poderosas, elas foram distribuídas para as Amazonas, para os Atlantes e para os homens. Essa coisa ficou meio confusa, sabe? Aquela coisa dos homens, das Atlantes e dos Atlantes e das Amazonas lutando junto é bonito de ver, mas tinha que ter uma explicação mais plausível, sabe? E por que unir? Por que elas não podem ser separadas? A união causa o quê? Entendeu? Então isso é muito superficial. Mas não incomoda. Para quem tem um pouco do conhecimento das caixas maternas, vamos lá. Um adendo aqui de um ponto forte é o personagem do Cyborg. O Cyborg é importante para o filme. Ele é um ser humano que sofreu as ações da caixa materna. Entendeu? Isso é importante. Embora isso não seja mostrado muito bem no filme, isso fica visível, isso fica subliminar, isso está lá inserido na narrativa. Ah, mas ele só se conecta. Tá bom, é o papel dele, cara. Sabe? É o papel dele, pô. Então funcionou, cara. Ele é o cara que sofreu a ação da caixa materna, ele é o cara que está vivo por causa da caixa materna, ele sabe como mexer com as caixas maternas, embora ele tenha falado, olha que legal, cara, ele falou, olha, eu vou me conectar, eu consigo, mas separar de verdade eu não tenho força suficiente. Aí entrou o meninão lá. Mas por quê? Porque isso é legal, tá? Então vamos voltar aos pontos negativos. Vamos voltar. O vilão. Tá certo que é um vilão secundário, tá certo que é uma ameaça planetária, mas, meu, sabe, é um puta gancho, velho. Ele é sobrinho do Darkseid, ele fala o seguinte, ó, acabou o lance aqui, eu não consegui, sabe, eu me ferrei, eu trouxe um exército para demônios que pareciam mais vespas, mas tudo bem. Então isso é muito legal, sabe? Eu acho que foi bem colocado, o vilão é fraco, você não se sente ameaçado, mas a ameaça também não se dá por conta que você não sabe onde você está. O filme começa provavelmente em Gotham City, com a captura do parademônio, né? Depois disso, você não sabe se ela está em Central City, você não sabe se ela está em Smallville, você não sabe se ela está em Metrópolis, você não sabe se está na Noruega, você não sabe onde está. Você não consegue se localizar. Chega uma hora que essa ameaça é aonde? Aí você vai ver na Rússia, lá no cafundó da Rússia. Então essa coisa, essa falta de geografia, essa falta de localização, de saber onde você está, de saber onde a ameaça está ocorrendo, de saber onde a ação está ocorrendo, é uma coisa que para mim fez com que você não sentisse a ameaça tão real. Diferente dos Vingadores, por exemplo. Que aí você tem que citar porque a ameaça aconteceu em Nova York. Você sabia exatamente onde você estava, você sabia a quantidade de civis que tinham ali, você sabia que a ameaça podia arrebentar tudo aquilo, né? Então, no filme do Liga isso não aconteceu. Mas também consegue passar, sabe? A suspensão de descrença funciona um pouco aí. Um outro ponto que a galera tá falando que é um ponto fraco é o CGI. Eu concordo que em algumas partes o CGI deixa muito a desejar. Muito fundo verde, dá pra perceber o vilão totalmente CGI, essas coisas todas e tal. Mas passa, cara, porque passa a ser divertido, então pra mim também passa, isso não incomodou muito. O que incomoda pra mim é uma coisa que eu já disse lá em cima, um tempinho atrás aqui, ó, no mesmo vídeo, é a coesão do universo.
universo DC. A Marvel tem uma coesão, cara. Não importa se você não gostou do Homem-Formiga, eles vão fazer o Homem-Formiga e Vespa, que é o Homem-Formiga 2. Eu não gostei de nenhum dos Thor, né? Mas eles fizeram um, foi sucesso, fizeram dois, estão aí com 3. Capitão América, a mesma coisa, sabe? Capitão América, Soldado Invernal, não importa, eles não estão preocupados com bilheteria, eles estão preocupados em montar uma coesão, um universo cinematográfico. Isso é muito legal, cara. Essa é a diferença da Marvel, a principal diferença da Marvel com a DC. Porque eu falo, olha, aqui a gente tem um super-homem deprimido, depressivo, caramba fora, não sabe o que fazer com seus poderes, deixou o pai morrer, cacete. Como que o Superman deixa o pai morrer, entendeu? Isso aí não existe. Esse filme não conversa com esse aqui. Em nada, cara. E esses dois não conversam com a Liga da Justiça. Porque aqui os dois, o Superman é ameaça. Ele é idolatrado por uma legião aí de loucos. Ele é visto como uma ameaça, cara. Entendeu? E agora, no Liga da Justiça, ele é a esperança do mundo. O mundo tá triste. Não, cara. O mundo queria que o Superman morresse aqui. Entendeu? Essa culpabilidade do Batman não existe. Ela não pode existir, cara. Então, é isso que estraga um pouco o universo. Esse aqui é a volta do Poltrona Virtual. E se você gostou, cara, deixa um joinha, assina o canal. E sim, o futuro da DC, o futuro da DC no cinema está aí em Corda Bamba. Vamos ver o que tem com Mulher Maravilha 2. Se eu gostei do filme? Eu gostei. Vale ingresso? Vale ingresso. É diversão, cara. É DC. É Batman, Superman, Mulher Maravilha no cinema, na tela grande. Uma coisa que eu sei que você sempre sonhou desde a sua tenridade. Até a próxima.